Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, no nosso 8º encontro sobre inteligência artificial, a gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante e um pouquinho assustador, o tal do paradoxo do pacote fantasma na programação com IA. Temos aqui um artigo bem interessante chamado O Paradoxo do Pacote Fantasma, Riscos da IA na Programação. E a nossa missão hoje é basicamente desvendar o que é esse paradoxo, por que ele acontece e, claro, quais são os riscos envolvidos nisso tudo. Exato. E o ponto central é justamente esse, essa ironia, né? Ferramentas de EA, que parecem tão úteis, tão confiantes sugerindo código, podem acabar, na verdade, introduzindo dependências, pacotes, bibliotecas que simplesmente não existem. É tipo uma armadilha invisível. Uma armadilha invisível. Gostei disso. Ok, então vamos tentar desempacotar essa ideia. Como funciona? A IA sugere um pacote que parece perfeito, mas é pura ficção. Precisamente. Ela gera um nome que soa lógico, sabe? Talvez misturando palavras comuns da área, seguindo padrões que ela aprendeu. Só que o perigo mesmo, ele aparece quando o desenvolvedor confia e tenta instalar esse pacote fantasma. Ah, entendi. E aí que a coisa complica. Exato. É aí que entra o risco do que estão chamando de slop squatting. Slop squatting. É. Nunca ouvi falar. O que é isso? É um termo novo, né? É tipo uma variação do typo squatting, que a gente já conhece, aquele dos erros de digitação. Mas o slop squatting, ele explora esses nomes de pacote que a IA alucina, que ela inventa. Peraí, então um atacante pode prever esses nomes inventados? Pode. Um ator malicioso pode ficar de olho nessas sugestões falsas que as IAs costumam dar e registra o nome do pacote fantasma rapidinho, só que com um código malicioso dentro. Aí, quando o desenvolvedor na correria tenta instalar o que a IA sugeriu, pronto, baixa o mal é sem saber. Caramba. Que perigo sutil. E isso acontece muito, é comum. Olha, a frequência é um ponto de atenção, sim. Teve um estudo que apontou que quase 20%, para ser mais exata, 19,7%, das dependências sugeridas por algumas IAs eram, na verdade, fantasmas, pacotes inexistentes. Quase um quinto. É bastante coisa. É sim. E o mais intrigante, e talvez perigoso, é que esses erros não são totalmente aleatórios, sabe? Como assim não são aleatórios? Eles costumam seguir padrões. São meio que previsíveis, como se fossem vícios do modelo de linguagem do LLM que gerou aquilo ali. Entende? A IA gera nomes baseada em estatística, em padrões que ela viu nos dados. Mas ela não vai lá no PyPI ou no NPM verificar se o pacote existe de verdade. Então ela pode acabar repetindo o mesmo tipo de invenção. Ah, saquei. Então a própria previsibilidade do erro da IA vira uma avenida para ataque. Faz sentido. E imagino que a confiança que o pessoal deposita na ferramenta só piore as coisas, né? Com certeza, totalmente. A aceitação, assim, meio rápida, sem checar direito, transforma um erro da máquina numa brecha de segurança real. A gente viu casos, por exemplo, do ChatGPT sugerindo um pacote Starlet-Reverse Proxy. Não existe. E teve algum caso de pacote fantasma sendo usado para ataque mesmo? Bem emblemático. Um pesquisador de segurança registrou um desses nomes de pacote inventados por IA só para testar. Resultado, o pacote foi baixado mais de 32 mil vezes. Nossa, 32 mil vezes. Isso é assustador. Mostra como o pessoal confia e instala sem verificar. Isso levanta uma questão importante sobre os modelos. Eles são todos iguais nisso? Ou tem IA que é mais pé no chão? Não tem diferença, sim, e são significativas. Modelos como o GPT-4 Turbo, por exemplo, mostraram taxas de alucinação de pacotes bem mais baixas, tipo uns 3,6%. Já outros modelos, especialmente alguns open source, como o CodeLlama, tiveram taxas bem altas, passando de 21,7%. Uau! Que diferença! É, o Claude 3.5 parece ser mais consistente nesse ponto. Já o Perplexity AI teve uns relatos de gerar bastante pacote fantasma. O Grok parece bom em lógica, mas ainda falta dado específico sobre pacotes. Mas o ponto principal é, hoje, nenhum modelo está 100% imune a isso. Entendi. O problema está aí. Os riscos são claros. Naturalmente, a pergunta é, o que está sendo feito para consertar isso nos modelos? Tem solução a caminho? Tem.
Tem várias abordagens sendo testadas. Uma delas é o autorrefinamento. Basicamente, a IA é treinada para, depois de sugerir algo, ela mesma se perguntar, peraí, esse pacote existe mesmo? O GPT-4 Turbo parece ir bem nisso, mas outros, como o CodeLama, às vezes, só confirmam o próprio erro. Curioso. E além disso? Tem o ajuste fino, o fine-tuning. É como reeducar a IA, penalizando ela durante o treino quando ela inventa nomes falsos. A ideia é deixá-la mais cautelosa. O lado ruim é que talvez possa diminuir um pouco a criatividade ou a utilidade em outros aspectos. Faz sentido. E tem mais alguma coisa? Sim, talvez a abordagem mais robusta seja a tal da RAG, Retrieval Augmented Generation. Traduzindo é tipo conectar a IA numa base de dados real e atualizada de pacotes. Antes de sugerir, ela consulta essa base, PyPI, NPM, etc., para ver se o pacote está lá. É uma checagem externa. E tem filtros também, que tentam pegar nomes suspeitos depois da geração. Mas eles não são perfeitos, né? Se um atacante for rápido... Entendi. Muitas tentativas, mas ainda não é 100% seguro. Isso me leva a pensar que, no fim do dia, a maior parte da responsabilidade ainda está com quem usa a ferramenta, né? O desenvolvedor. Em grande parte, sim. A segurança ainda depende muito, muito mesmo das boas práticas de quem está codando. As recomendações são até meio óbvias, mas essenciais. Primeiro, validar manualmente. Sempre. Cada dependência que a IA sugerir tem que ir lá no repositório oficial e checar se existe. Certo. Verificação manual é chave. Exato. Segundo, usar ambientes isolados. Sandbox, container, o que for. Testa o código novo, a instalação nova, tudo isolado antes de colocar no projeto principal. Terceiro, usar ferramentas de análise de dependências. Elas ajudam a escanear por vulnerabilidades conhecidas ou pacotes meio esquisitos. Ok, validar, isolar, escanear. Isso. E quarto, não abrir mão da revisão de código por pares. Talvez até com um olhar especial para o código que foi gerado por IA. E por último, mas talvez o mais importante, criar uma cultura de segurança, sabe? Uma desconfiança saudável do que vem da máquina. Não aceitar tudo de primeira. Perfeito, acho que ficou bem claro. Então, para a gente amarrar a nossa análise de hoje, o paradoxo do pacote fantasma é um risco concreto, real. Ele nasce das limitações que a IA ainda tem, mas é super potencializado pela nossa pressa no desenvolvimento e, às vezes, pela falta de uma validação humana mais cuidadosa. Exatamente. A solução não é simples, não é única. Exige um esforço contínuo dos dois lados. Quem faz a IA tem que buscar modelos mais seguros, com verificação, e quem usa a IA, os programadores, precisam manter a guarda alta, o pensamento crítico. A produtividade que a IA traz é fantástica, mas ela só se sustenta de verdade se vier junto com segurança e supervisão humana. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar um pouco mais. Se esses nomes de pacotes fantasma seguem padrões, se eles são meio previsíveis, como você disse, será que a gente não poderia, no futuro, usar a própria IA para prever essas alucinações? Imagina criar ferramentas que antecipam os nomes que a IA provavelmente vai inventar. Isso permitiria neutralizar ataques de slopscotting antes mesmo deles acontecerem. Seria transformar a falha numa ferramenta de prevenção. Fica aí a reflexão.